Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso BDS Cast. Hoje nós estamos aqui com parte do pessoal que faz o Fast News e os outros podcasts do BDS. E a gente está aqui com a nossa equipe, né? Estamos aqui com a Amanda, Oiê. com a Marcela e com o Tom. Então, oi pessoal, tudo certo por aí? E aí, tudo certo? E vocês? Tudo ótimo. E hoje é um programa um pouco diferente. A gente está alterando algumas coisas para o ano que vem no BDS Cast. Então vai ter coisas novas, coisas que vocês gostam, Fast News de sempre. E hoje é uma retrospectiva do ano de 2023 no mundo das séries, né? Então, como foi um ano bem atípico para todo mundo, e a gente vai falar de notícias do ano, né, as mais importantes do mês, assim, e vai comentar sobre o que achou, o que gostou, o que não gostou, tudo que aconteceu aí dessa confusão de greve, de streaming acabando e tudo mais. Então, primeiro a gente vai começar, óbvio, por janeiro, né? A série do Percy Jackson tá aí para estrear semana que vem. Tem novidades polêmicas no elenco, tá? Wandinha foi renovada nessa época. E The Last of Us, também um grande sucesso aí desse ano, também foi renovado. Então eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse janeiro, o que vocês lembram de ter visto na época. E era um ano ainda promissor para séries, né? Eu posso começar falando já, Brubs, que acho que o que me chamou a atenção é que Percy Jackson, a gente já estava falando da série no começo do ano, em janeiro. A gente está em dezembro, a série ainda não estreou. Teve muita coisa, a gente praticamente passou um ano inteiro esperando a série chegar, e chega agora, né, no finalzinho do mês. E eu acho que tem algumas das coisas que... Acho que você falou sobre estar otimista com relação às séries. Eu acho que a gente estava, assim, otimista, mas eu acho que já foi um ano que começou muito cheio. Acho que, tipo assim, em janeiro eu lembro que eu já estava sobrecarregado de série pra ver. Enfim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas acho que 2023 foi um ano muito carregado desde o comecinho lá. Muita coisa estreando, aquela coisa que você não aguenta, assim, que você não tem como nem assistir, porque acumula em uma semana, assim. Não sei se vocês sentiram essas coisas também. Eu acho que janeiro começou promissor, porque a gente não sabia o que viria pela frente, né? Todo o impacto que teria, de outras coisas que a gente vai falar depois, mas obviamente Então, janeiro foi um mês aí que a gente teve, tipo, Wandinha renovada, que foi esse estouro, um dos maiores sucessos de todos os tempos da Netflix. The Last of Us, que mostrou uma qualidade, assim, que elevou o nível de adaptações, principalmente para jogos. Então, foi um mês, assim, que talvez não tivesse tido tanto anúncio de elenco, essas coisas, mas foi um mês que trouxe, assim, séries muito grandes pra gente, né? Então, a relação, assim, esse começo do ano, o Tom falou, né, sobre essa questão de a gente estar sobrecarregado. Eu compartilho de que ali no começo do ano tá muito difícil para mim ver, mas aquela questão, já tava parando já um pouco a questão da greve já, e algumas notícias, tipo essa renovação de Wandinha, né, que ainda já era um fenômeno e ser renovado meio que era algo inevitável, né? Então, foi uma notícia que era de certa forma um pouco óbvia, mas nem tanto. E Last of Us, né, como a Amanda falou, foi uma adaptação de videogame, né, que já era uma dificuldade de fazer uma adaptação boa, né, desse tipo de mídia. Então, é bem legal como a série conseguiu trazer uma qualidade da HBO, né, que a gente sabe, né, que realmente é um canal que entrega uma boa qualidade normalmente. E então foi muito bom ver que teve esse sucesso aí. Eu também concordo com o que todo mundo falou. Foi um começo de ano eu achei promissor, porque saiu coisas que eu gostei. Então eu até dei uma olhada. Em janeiro saiu aquela Poker Face do Peacock, tá chegando agora no Brasil até. Nossa. Mas agora, depois de um ano quase. Demora. Saiu The Last of Us. Então eu falei, putz, esse ano vai ser legal. E aí veio fevereiro já, né? Então fevereiro tivemos atenção nos bastidores de Hollywood, já assumiu possível greve, né? O anúncio da fusão entre a Paramount e o Showtime, o fim de compartilhamento de senhas da Netflix,
que ainda na época não atingiu o Brasil, Uhum. e o corte de custos da Marvel afetando séries e adiando estreias. Aí eu já começo, vou eu falar aqui, porque eu já acho que aí já começou o começo do, sabe? Eu já acho que aí já a gente já sentiu que a coisa não ia bater legal, né? Então essa questão dessas fusões de streamings, aí tem término de streaming, a gente teve um ano complicado nesse sentido. A questão da greve ainda era um começo, olha, o contrato vai vencer, pode repetir a última greve, né? E a questão das senhas também é uma coisa que todo mundo comentou, mesmo em boa parte do mundo, assim. E a coisa do Paramount, do Showtime, eu ia só adicionando aí do que a gente estava falando sobre as notícias do mês no geral. Aconteceu e não aconteceu, porque o Paramount e o Showtime ainda estão em streaming separados, mas teve aquela coisa de adicionar, porque sempre foram do mesmo grupo, né? É tudo da Viacom, quando você vê assim no frigir dos ovos, né? Mas eles acabaram deixando essa coisa, a gente vai estar com conteúdo ali. O que meio que não que deu início, porque isso já acontecia, né? Mas eu acho que também intensificou um pouco mais em 2023, que a gente vê aí até a coisa da HBO Max e tal. Eu acho que ficou bem claro esse ano, com essas coisas, a inconstância do streaming que tá sempre mudando. A gente vê que acho que esse ano, eu nem lembro de quantas notícias a gente falou aqui no Fest e tal, sobre streamings se fazendo essa fusão, mudando de grupo, mudando de nome. Tem agora a coisa do Star Plus, que vai acabar, que vai se unir. Então, acho que 2023 ficou muito marcada essa coisa de, assim, nada que... A Netflix é meio que a constante ali, agora o resto, tudo muda, né? Então, streaming acabando, juntando. Então, acho que ficou uma grande bagunça, mas acho que a gente aprendeu uma nova lição aí pro mundo do seriador, que é prepare o bolso, porque os streamings não estão nem aí com que a gente pode pagar, sabe? Acho que é assim que eu sinto com relação a isso. Eu super concordo com o Tom, eu só queria dizer assim, por exemplo, esse anúncio de que não haveria mais compartilhamento de senhas na Netflix, né, que demorou um pouquinho ainda para chegar no Brasil, eu esperava que fosse acontecer uma revolta dos assinantes, mas como a gente vai ver mais pra frente, o capitalismo venceu lindamente e, tipo, explodiu o número de assinantes da Netflix, que pra mim é o grande destaque, assim, de fevereiro, né, tanto que outro dia eu fui olhar a fatura do cartão e eu vi um valor, falei, que é isso aqui? E aí era a minha assinatura da Netflix. Eu falei, nossa, eu nem sabia mais quanto tava custando. Eu falei, não acredito que eu tô pagando tudo isso pra ver 2, 3 séries e no fim chorar porque alguma foi cancelada, sabe? Mas continuo pagando também. Você tá pagando o mais caro, né? Que tá caríssimo. Não, né? eu não pago o 4K, não. Eu pago aquele que é R$39,90, que é o do meio, já é sabe? caro. E já é caro, né? Eu passo o dia falando mal da Netflix e pago o Premium Ultra HD. Nossa! Aí, ó, tá vendo? 55 Olha. pontos. O capitalismo venceu. Eu ia falar só, imagina a minha cara quando eu tava traduzindo esse texto, que eu lembro que a gente falou no Fest dessa semana aí, que a Netflix teve essa coisa e que acabou aumentando o número de assinantes. Eu pensei, não é possível. E eu pesquisei e tal, as palavras e tal. E eu achei que eu tava traduzindo errado. Eu falei, não é possível que isso aqui tá certo. Mas realmente aumentou, como a Amanda falou. Tem essa coisa de custo aí, que também tá exorbitante, né? Mas a gente assina. E é uma coisa também que chama a nossa atenção, que tem muita coisa falando sobre a Netflix, né? Que é boa, que é ruim e tal. Mas eu tava dando uma olhada. Essas últimas semanas aí eu consegui dar uma boa assistida em algumas coisas da Netflix. Mas se você pensar bem, ainda é um streaming mais coeso, mais fácil de navegar, então assim, a gente mais acaba ficando completo escravo, né? de catálogo. Não, é o mais completo, é o maior player do mercado, sem discussão, acho que não tem nem debate. Sabe que é uma coisa que acontece, é que as pessoas, pelo comodismo, mesmo que, olha, a Netflix botou essa coisa de proibir compartilhamento de senhas, mas como já está muito consolidado no mercado, como o site ele é o melhor para navegar, como tem um conteúdo mais diverso, digamos assim, além da Netflix, eu acho que por esses fatores acaba que as pessoas falaram assim, ok, não posso mais compartilhar, mas talvez valha a pena eu assinar aqui sozinho e tal, entendeu? Eu acho que por isso que essa parte do compartilhamento acabou que não foi um tiro pela culatra para eles, na verdade foi até bem sucedido, né? Pelo que a gente tá vendo. Foi bem sucedido. Eu acho que E é interessante que
Desculpa, Bruce. Eu sei dizer que a Marcela tocou num ponto muito legal, que é a questão de navegação. Nossa, às vezes eu olho para alguns streamings, principalmente para assistir por TV, né, por aplicativo para TV, e eu acho tão ruim, tipo, o Apple TV Plus é horrível pelo Fire TV. O Apple TV Plus, ele só é bom em dispositivos Apple, entendeu? Exatamente, realmente. Nesse Então, nível. a Netflix, ela foi quem trouxe os streamings pra valer, né? Ela continua sendo a maior, ela tem o melhor catálogo, ela tem a melhor navegação. E a gente vai lá e paga todo santo mês, né, gente? A gente deixou de pagar TV a cabo pra pagar streaming. Quando você vê, você somar, é capaz a gente tá pagando mais do que antes, não sei, mas continua pagando. Então, eu acho que eu já comentei com a Marcela uma vez num fest. Eu passo o dia falando mal da Netflix, se deixar, né? Eu acho que muitos sabem aqui já, porque eu já repeti a notícia. Meu TCC foi sobre a Netflix. Mas ele vai fazer 9 anos já. Então eu devia dar uma atualizada nele. E, então, eu acabo que... Eu entrei muito nesse mundo na época e acaba que eu fiquei nele, né? Eu assino, mas é isso. Eu vou fazer meio que o advogado aqui. Não tem outro melhor. Não, mas você pega qualquer celular, por mais ruim que ele seja, capenga, vai funcionar. Sabe? Muito bem. É uma coisa que, no fim, é claro, o preço é importantíssimo e ela é exagerado, é óbvio. Mas no fim, você viu até a notícia essa semana aí que a Netflix dos Estados Unidos vai continuar lá com Grey's Anatomy, um monte de série do grupo ABC, então The Resident e outras tantas aí. Vai fazer um sucesso absurdo. Porque o povo só tem a Netflix. Sim. Né? Porque vou assinar o Paramount Plus. Tá bom, eu assino, mas sei lá. Quem assina isso, sabe? Vale a pena? Não sei se vale a pena você assinar um Paramount Plus. Mas aí você vê algo lá, específico. Isso. O plano da Netflix é 30 e o médio é 30 reais. É 39,90. Então, um plano do Paramount é 29,90, tá 25 e pouco. Você paga mais 10, você tem a Netflix. E você tem lá 30 temporadas de Grey's Anatomy, vai ter Law and Order, vai ser NCI, série que o povo passa anos vendo, entendeu? Então eu acho que não tem muito... No fim, ela continua sendo o primeiro lugar. Então acho que se ela falar amanhã que vai cobrar 100 reais, vai continuar pagando, entendeu? Vai continuar. Eu, particularmente, com essa história aí do compartilhamento, né, eu comecei a fazer esporadicamente de assinar. Eu ainda me controlo ainda, porque como, né, às vezes eu não tenho tempo, aí eu meio que cancelo. Mas eu tô pegando, tipo, a versão com anúncios, né? E, tipo, muito anúncio? Eu nunca usei. Não é muito anúncio. Por enquanto, pelo menos, não tá tendo muito anúncio. Tá tendo muito pouco e, tipo, às vezes eu vejo um episódio inteiro sem anúncio nenhum, aí, tipo, só quando vira pro próximo, entendeu? Uma coisa meio Hulu da vida, sabe? Então, é um preço bom, eu acho o preço bom, que é R$18,90, que tá no momento. E não tem tanto anúncio assim. Aí, tipo, por enquanto, tô achando que vale a pena. Pode mudar? Um negócio. Eu quero adicionar também pra conversa aí, Marcela, que eu concordo com você. Inclusive, eu também tenho streaming com propaganda e eu meio que já tô me acostumando, assim, porque a diferença de preço eu acho que é muito grande, acho que vale muito a pena. Então, eu meio que, assim, esse ano de 2023, principalmente, acostumei com propaganda. E geralmente, acho que a média é 1 minuto e meio. Então, dependendo do que você tá assistindo, se for uma coisa de 1 hora, deve ter uns 4 ou 5 intervalos ali. Então não é muita coisa, eu acho que tem essa coisa também de falar, eu nunca quero ver coisa com propaganda mais, que é um grande incômodo, mas eu acho que não é tanto, e que pra quem tá precisando economizar um pouco, eu acho que vale muito a pena, assim, não defendendo comercial, né, mas falando que assim, vale a pena pelo preço. Sim. Eu vou defender a minha profissão. Diga. Como um bom publicitário. É verdade. Como um bom publicitário que sou. Então, o que o Tom tá falando não é uma mentira, assim. Realmente, a propaganda muitas vezes sustenta aquilo que a gente assiste, né? Sim. É óbvio. E ela tá sustentando. Então, realmente, é interessante que esse ponto de vista de vocês que tem... a propaganda tem, mas não é algo incômodo, assim, sabe? Não é algo que E realmente, pros preços, fazem diferença, assim. E alguém tem algo mais a acrescentar? Acho que a gente ainda tem que falar de Marvel, né? Verdade. Esquecemos da Tem Marvel. certeza? Tem Tem certeza? certeza?
Não é. Desse aí eu vou me abster, tá? Não vou entrar nessa discussão. Não, eu faço questão. Porque, tipo, a Marvel, gente, a gente tem uma questão da parte dos filmes, né? A gente tá falando de séries, mas também tem filmes. E acho que é meio que quase unanimidade que a qualidade da Marvel caiu de forma muito vertiginosa. Não diria só nesse ano, eu diria já faz algum tempinho, talvez desde a pandemia, quando começaram a exibir fazem aí uns 3 anos. Exatamente. E, tipo, talvez tinha umas coisas que já eram algumas falhas que já tinham antes e a gente só começou a perceber agora. Mas eu acho que o fato de que quando começaram a produzir um monte de série pra Disney Plus, cara, ficou muito na cara que eles estavam fazendo a parada ali só pra encher conteúdo no streaming. Só pra encher conteúdo. E a qualidade das séries foi, ó, pá, despencando mais e mais. WandaVision começou, ó, até ok. Mas até o final de WandaVision ficou meio estranho já. Mas aí foi vendo as outras. E foi ficando cada vez mais óbvio que, tipo, acrescenta muito assistir essas séries. Fica aí a questão. Eu não vou nem falar, porque eu e o Pedro no de Invasão Secreta eu falei tudo que eu tinha pra falar. Porque, nossa senhora, horrível. Eu só fui ver agora, né? Eu fui ver Invasão Secreta. Inclusive, eu escutei o podcast de Invasão Secreta, viu? Então, quem não escutou, escutem. Principalmente o último episódio, pra quem tá Nossa, aquele último episódio vale é meio depressão. É meio depressão aquele episódio. Uma piada aquilo, gente, pelo amor de Deus. Né? O que eu tenho que concordar muito com a Marcela, porque aí você vê que já em fevereiro a Marvel já tava cortando custos e afetando séries e olha o que aconteceu com a própria filme das Marvel, né? Uhum. Então, ó, esse ano a gente teve Invasão Secreta, Loki e vai ter o What If de série, assim. Loki e Invasão Secreta foi tipo, ninguém comentou, ninguém viu, ninguém falou. Quem viu achou ruim. Loki ainda tem uns fãs aí meio malucos que acharam muito bom, né? Eu achei ok. Eu quero ver a segunda temporada de Loki. Eu amei. É legalzinho. Ela não foi. Ela não é horrível. Mas é tipo. É ok. É só ok, entendeu? É só ok. Começa chatinho, aí depois melhora pros 2 últimos episódios, melhora um pouco, assim. O último episódio eu achei ok, um pouco acima até. Ok, tá bom. Fechou direitinho. Mas assim, se não tivesse acontecido também... Não faria muito impacto, né, convenhamos. Mas exatamente, tá na notícia. Porque, tipo assim, eu já não era... Tipo, a primeira temporada eu também não achei sensacional também, entendeu? Então, pra mim, tava assim, ok. Eu não tava esperando muita coisa. Então, tipo, beleza e tal. Agora, a Invasão Secreta foi tenebrosa. E o Arif, eu acho que vai ser ok. Tipo, que é meio standalone. Nossa, vai sair um por dia. Ainda vou ter esse desprazer de assistir um por dia. Um por dia? É de dezembro, 22 de dezembro a 30 de dezembro. Nossa senhora. Eles estão querendo jogar tudo logo, despejar tudo, né? Porque Echo também... despeja tudo, porque ninguém tá nem aí também. Eita ferro. Nossa. Eu já quero o podcast de What If também, viu, Brubs? Você e o Pedro já preparem aí coitado. pra criticar, tá? Eu gosto de ouvir as críticas. Não, eu ainda acho interessante o What If, porque assim, cada episódio é separado, tem uma história única, é um multiverso e tudo mais, então acho que ainda dá pra dar uma viajada, assim. Então vamos ver o que vai acontecer, mas vou falar com o Pedro pra gente fazer um podcast com esses, acho que são 7 episódios. E aí, vamos para março. Março teve bastante, eu acho que teve bastante, já temos coisa da Marvel de novo, então vamos lá. Polêmica nos bastidores de The Idol são reveladas pela revista Rolling Stone. Anitta no elenco de Elite. O ator Jonathan Majors da Marvel foi preso acusado de agressão física à sua parceira. E o Gabriel Leones substituiu o Senna, né, no lugar do Chai Suede, que preferiu continuar na Globo. Então assim, o que eu tenho pra falar? The Idol é horrível. A Anitta em Elite é horrível. O Jonathan Majors tá esse caso ainda rolando. Eu achei que aí já tava... Eu já acho que aí já começou, tipo, nossa, só notícia ruim. E ano a gente vai ter pra frente, sabe? The Idol, né? Isso daí, essas notícias foram antes da estreia, né? Tipo, começaram a divulgar meio quais eram os problemas de bastidores que aconteciam e tal.
E pelo que se fala, né, teve uma reformulação na série, né? Ia ter uma visão mais feminina, na verdade, né? E teve uma mudança aí de quem é de ser produtor, quem é dirigir e tal. E aí, né, começou a ter os tretas. O The Weeknd também tava todo marrento, tá falando mal, não sei o que, lá no Twitter, se achando, né? Mas no fim das contas, né, quando a série foi exibida, de fato, todos os problemas as pessoas viram que não justificavam uma genialidade, uma suposta genialidade na série, que a série era uma porcaria mesmo, né? Então, ali era um prenúncio de como a série era ruim, basicamente. Uhum. E Não, eu acho ruim que é também apelido, fica... né? Você foi educada, desculpa. Eu não vi, gente, então assim, não posso opinar Eu totalmente. também não assisti, eu não assisti The Idol ainda, porque na verdade eu ia começar, mas desanimei. Mas eu acho que ficou pra mim foi tipo que parece que tipo assim, que não muda nada, mas eu acho que as redes sociais têm uma grande influência, principalmente o Twitter, que as pessoas reclamam a torta direito lá, a coisa cresce, começa a ter fio ali pra puxar os assuntos. Quando chega, tem alguém respondendo da produção, tem o criador, Claro, tem com o certeza. falando. Então, acho que assim, infelizmente pra gente do Brasil é pouco relevante, mas é relevante, porque o Brasil comenta muito, né? A gente é muito participativo. Mas assim, eu acho que a rede social matou o The Idol, assim como a rede social também matou, eu sei que não é de série, tá? Mas falando sobre a coisa da Britney Spears e do Justin Timberlake, ela lançou um livro. Eu comparo essas situações aí meio que aconteceu com The Idol, que as pessoas foram muito claras em colocar lá, ó, a série é ruim, expor o The Weeknd, expor o criador. Então acho que assim, a gente de certa forma tem um poder na mão, né? A gente tem a rede social como ferramenta, pra cancelar e tal, renovar, enfim. Ai, nem fala, eu participava de fandom de série, então eu sei como é que é. O pessoal levantando lá as hashtags, essas coisas, é uma loucura. E realmente eu acho Eles que estão de olho. o Twitter é uma ferramenta, assim, ou X, né? É Twitter, gente, Twitter, enfim. Twitter, É uma não, ferramenta. é É Twitter, exatamente. Vamos chamar de Twitter, que é o nome, de fato. Enfim, é uma ferramenta de opinião mesmo, né? E existe um contato, né? Essa coisa de você ver na sua timeline que as pessoas estão comentando, você acaba sabendo, das vezes, de séries que você nem assiste. Só de você ver ali na timeline, as pessoas comentam. Então, sim, é uma forma de repercutir ali. E tá na cara, mesmo que tivesse alguma audiência, mas nem tinha tanta audiência assim. Mas as pessoas comentavam que era uma porcaria, que era uma vergonha alheia e outras coisas, sabe? Então, era inevitável que a série ia ser gongada mesmo. Eu adquiri ranço de The Idol só por ler esse marketing negativo que foi feito. Eu meio que eu queria que fosse, que a série fosse mal. E quando eu vi no Twitter que o negócio não tava bom, eu falei, então confirmou. Eu comemorei. Exatamente. Então eu comemorei o cancelamento. Nem assisti, mas comemorei. Mas é o poder das redes sociais, né, gente? E Isso só aí. queria aproveitar para comentar aqui, né, como a representante do BDS, que é a fã de Fórmula 1 aqui, março, né, teve o Gabriel Leone sendo anunciado para interpretar o Senna na série da Netflix, ao invés do Shai. Eu não sei falar o nome dele, Suede? Suede. Eu acho que é Suede. Suede. Eu leio sobre o nome dele, eu nunca sei. Mas eu acho que o Shai perdeu a oportunidade, gente. Eu nunca vi tamanha burrice. Foi lá. Travessia é uma merda. Desculpa, gente, quem está escutando o palavrão, mas é ruim. E ele era a escolha perfeita, o Shai. Ele é muito parecido com o Senna. E aí ele perdeu a oportunidade de ter um papel internacional, um gigante, né? Trocou por Travessia. E bom pro Gabriel Leone, né? Que se deu muito bem e vai ser eternizado no papel de uma figura absolutamente icônica do esporte. Eu tenho a mesma impressão. Mas assim, ele preferiu ficar com um salário fixo, né? Do que ganhar uma bolada, sei lá. Essa foi a visão dele no momento. Então, em abril, nós tivemos a estreia de The Night Agent, a terceira melhor estreia da história da Netflix, assim, e a sexta mais assistida entre produções de língua inglesa. Tivemos também Citadel, renovada antes da sua estreia. Aí eu vou citar aqui o Veio Aí Podcast, né? Nós fizemos também com os participantes que estão aqui, né? Então foi o Tom e a Amanda, né? Falaram sobre essa série
eu diria, complexa. A não dizer, né, não teve os resultados esperados, assim, né? Membros do Congresso tentam barrar a fusão da Warner Bros. Com a Discovery, porque diminuiria a concorrência no mercado e opções de programação para usuários. Os primeiros anúncios da plataforma Max. Anúncio de mais uma série baseada em Crepúsculo. Treta nos bastidores de Severance da Apple TV por causa de desentendimento entre os showrunners Dan Erickson e Mark Friedman. Nossa, que mês agitado, não lembrava de tudo isso, não. Sim, foi um mês, né? Bem, bem interessante. Só queria aproveitar, né, para dizer que, para quem tá nos ouvindo, se não ouviu, veio aí podcast temático sobre a primeira temporada de Citadel, que foi uma temporada super introdutória, né? Dessa saga de espionagem, né, Tom? E conferiu, veio aí podcast e maratonar com a gente essa série que cara, né? E realmente é uma produção super cinematográfica e foi bem interessante de acompanhar. Talvez não tenha sido tudo que a gente esperava, porém foi uma experiência bem interessante e é o início de um universo que eu acho que ainda vai fazer muito sucesso. Eu acho que é legal a gente falar aqui, independente do que estão falando por aí. Se você tá desanimado pra ver a série, não quer ver, não veja, mas assim, pra quem quiser ver, eu acho que vale a pena. E quando a gente se junta e comenta sobre, eu e a Marcela, a gente coloca. Perdão. Eu e a Amanda, a gente comentou bastante. Eu comentei com a Marcela sobre outro programa. Quando eu e a Amanda falando sobre Citadel, eu acho que ajuda a experiência de você assistir e depois ouvir um podcast. Acho que é uma experiência legal, independente da série. Então, acho que tem isso aí. Eu ia me juntar aí na conversa sobre Abril, que é a coisa da fusão da Warner com a Discovery, que acabou acontecendo, não tiveram como parar. Então aí só adiciona um pouco mais o que eu comentei aí no começo do episódio, sobre essa coisa de os streamings, eles meio que fazem o que eles querem. E a gente já tem uma ideia aí, se a gente como usuário tá sempre à mercê dos streams, imagina os atores, né? Que a gente teve essa coisa da greve, que a gente vai falar um pouco mais ainda agora. A gente passou meses falando sobre isso, mas a gente entende, porque a gente tá pagando para eles ter essa frustração e os atores estão recebendo deles, recebem centavos aí, né? Alguma coisa. Mas a gente vê por aí o tipo de tratamento que teve. Já teve aí também rumores falando sobre Severance da Apple TV Plus, que teve todo esse desentendimento. Até agora a gente tá esperando. Então foi um mês, assim, bom e ruim por conta das frustrações que a gente teve como seriador, eu acho, assim. A minha opinião sobre esse mês aí de abril, que foi cabuloso. Eu acho que o Tom falou muito bem aí sobre o mês de abril, o que foi, né? Mas eu queria aproveitar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, porque me empolguei falando de Citadel, mas eu queria comentar sobre The Night Agent, muito rapidamente, porque eu vou falar de The Night Agent mais tarde, mas eu achei uma coisa muito interessante, né? Se tornou a terceira melhor estreia de uma série original Netflix, e no total a sexta mais assistida entre produções da língua inglesa, mas eu achei que foi uma série que não era complexa, e acabou mostrando que você pode fazer uma história simples, porém bem feita. E a gente tá vendo hoje em dia streaming lançando série, muita coisa igual, muita coisa reciclada e mal feita. Então eu achei que The Night Agent foi uma coisa que não teve nada de uau, que história diferente, sabe? Nunca antes vista, porém foi muito bem feita e mereceu o sucesso que teve. The Night Agent virou uma das séries favoritas de 2003, depois eu vou falar mais pra sobre a gente estava falando falou de Amanda, né? Falou de Citadel. Eu não gostei. Esperava mais, assim. Acho que nem eles acharam que o resultado foi tão esperado, assim. Mas o podcast era divertido, porque pelo menos eles davam um up, assim, né? Eles não desanimaram, assim. Obrigada. Com Invasão Secreta que vai numa decrescente, assim, né? No episódio ok. Não acontece nada, entendeu? Ela tem coisas mais boas do que ruins. Bem, o mês de abril, né? Assim, eu não assisti, eu confesso, eu não assisti nem Night Agent, nem Citadel, gente, até hoje, desculpa. Tá difícil. Mas uma coisa interessante aí, né, que se mencionar essa questão da fusão da Warner Bros. Com a Discovery, né, porque, assim,
a Warner, ela tava com muitos problemas, né, de dívidas mesmo, né, uma dívida enorme, e até por isso que eles precisavam fazer alguma fusão. E de certa forma, a chegada do Zaslav, né, só veio por causa dessa fusão, né, e ele tem uma visão bem diferente aí pra Warner em relação ao que tinha antes, que muita gente acabou pegando um pouco de ranço dele, né, também, né, até cancelando filmes e séries ali que tinham sido gravadas e meio que deletando completamente do resto, né, do streaming e tal. A gente talvez nunca mais possa ver alguns conteúdos. Então, essa parte essa parte do Zaslav é uma questão dessa fusão entre a Warner e a Discovery que eu não gostei bastante. Mas essa parte da concorrência de mercado, eu acho que é meio que inevitável que se tenha cada vez mais fusões, porque o mercado de séries, de streaming, de estúdios, tá cada vez mais difícil de você sustentar sozinho, entendeu? E essa questão de fusões a gente está vendo que aconteceram bastante nesse ano, ou que algumas marcas que tinham vários streamings estão tentando unificar cada vez mais. E assim, gente, cada vez mais inevitável. É isso aí. Eu acho que eu poderia ficar, sei lá, 10 horas falando mal dos Zaslav que não ia faltar tempo. Sim. Difícil falar bem. E agora vamos ao mês de maio. Que foi o mês que parou Hollywood, né? Então, aí tivemos o início da greve de roteiristas do dia 2 de maio. A 911 da Fox cancelada lá no canal e resgatada pela ABC. Uhum. A 100ª edição do nosso Fast News. SWAT foi cancelada pela CBS. E aí a decisão 2 dias depois foi revertida no acordo de licenciamento com a Sony. A CW anunciou a grade da FAO com apenas uma série roteirizada. Rumores cada vez mais fortes sobre a greve dos atores. E a Netflix começou a informar as regras para compartilhamento de senha no Brasil. Já falou ali essa parte da Netflix, né? Uhum. Mas aí teve esse maio sempre é um mês cancela, não cancela, renova, não renova. E aí começou a greve dos roteiristas, que foi já putz, o bicho vai ficar feio, né? Então, o que vocês acharam aí? Foi um mês feliz, triste? Foi bem animador, porque eu fui bem entusiasta da greve. Eu era um entusiasta da greve. Então. Era necessário, né? Foi um mês já caótico, né? Porque começou já no começo do mês essa greve dos roteiristas, né? Já se sabia, já tinha uma preparação, já fazia meses para essa greve. E, essa questão também de cancela, descancela também acontece, claro, mas, foram duas séries. Com 911, que era uma série que tinha uma audiência boa, né, na Fox, o pessoal ficou meio até um pouco surpreso. Mas, bem, né, a ABC já aproveitou aí para pegar a série para eles, e isso teve ramificações, inclusive, em outras séries da ABC, né? E com certeza Station 19 foi afetada por isso, no fim das contas. Eu acho que se 911 não fosse pro canal, eu acho que Station 19 teria durado mais tempo. Então, uma coisa que se pensa. Posso falar sobre 911? Fale. Eu tive essa discussão com uma amiga minha que a série favorita dela atual é exatamente Station 19. E 911 é uma das minhas séries favoritas que eu acompanho há anos. E a gente discutiu muito sobre isso, né? E ficou muito claro de que, né, 911, pra quem não sabe, é originalmente da ABC e era a série mais cara da Fox, né? Tinha um licenciamento ali. Então a Fox abandonou, ficou apenas com o spin-off, que é 911 Lone Star. E aí a ABC viu ali uma oportunidade. Por quê? Lá nos bastidores já devia estar tendo a conversa de encerrar Station 19. Porque o que acontece? Station 19, se não tivesse tido greve, estaria rolando agora, até o início do ano que vem, mais ou menos abril, maio. E aí entraria o que é na Fall? 911. Então a ABC não deixaria de ter uma série de bombeiros.
né? O que aconteceu teve a greve e reduziu o tamanho da temporada final de Station 19 para acho que 10 episódios, né? E aí que veio o problema. E agora no Twitter tá a guerra 911 versus o fandom de Station 19. Sim, mas amiga, é uma coisa Nossa, assim. Station perdão- 19 tem fandom? Aham. Agora eu fui surpreendido. Você Tem, cara, tem fã. É porque assim, tem mais fã do casal lá, né? Da Maia e da Karina, né? Ah, tá, não, mas aí tudo bem. Ah, tá, ok. Eu vi a treta que eu vi foi dessa, mas eu sei que tem um fandom, acredite ou não, mas enfim, tinha um fandom. E a questão, cara, também de Station 19 é que assim, se você for ver, como eu falo, Star Power de elenco, o elenco de 911 tem nomes mais conhecidos. Muito mais. Entendeu? Tem a Angela Muito, Bassett. muito mais. Já pois falou. é. A Que a série foi ABC escrita pra aprende. ela. Vocês sabem, mas a série foi escrita pra ela. Exatamente. Então, tipo, era meio que. Eles tinham que pesar o que a gente vai priorizar. A gente vai botar uma série que tá mais ou menos na mesma temporada, que tem a Angela Bassett e tem outros atores muito conhecidos ali, versus uma série que, tipo. Desculpa, mas o Station 19, a maioria dos atores são bem ruins e não teve nenhum que teve assim, olha, a carreira foi ao estrelato extremo. A melhor pessoa de Station 19 pra mim é de Grey's Anatomy quando aparece em Station 19. Pra você ver o nível do A Bailey? elenco, entendeu? A Bailey, É total, é a Bailey, entendeu? Exatamente, ela diz de Grey's, entendeu? Então a série é muito também puxada pela conexão com Grey's, entendeu? Então, assim. E também, provavelmente, né, já estava na época de renovar os contratos, né, do elenco principal, né, do quem começou a série. Isso, acabava nesse 7º ano. Exatamente. Então eles viram que não valia. Era melhor não renovar. Não, mas eu lembrei de uma coisa, gente. A CW, né? A gente tava falando da CW, que assim, a CW a gente sabia, né? Ela foi vendida, né, pra uma distribuidora. Como é que fala? Retransmissoras, né? Que tem afiliadas, né? Uma rede de afiliadas. Exatamente. Mas, tipo, quando anunciaram que não ia praticamente ter série autorizada no ano seguinte, cara. Isso eu acho que o pessoal ficou um pouco chocado, né? Eu fiquei um pouco chocada de algumas coisas, de ter sido tão rápido. Entendeu? Então é tipo o fim de uma era. Muito louco. Esse negócio da CW me pega porque realmente eu era fã do canal. Você era fã? Muito fã. A Marcela sabe disso. Sei. Eu realmente fez parte da vida de muito seriador que começou ali. Então foi muito triste ver, tipo, tchau, vambora, vamos cancelar tudo, vai ficar só umas aí que vão finalizar depois. É tipo a Celebration of Life, aquele meme do CW, tipo, morreu, acabou. verdade. Deus. É isso. Então, o meu Hip CW. comentário era Hip CW. O meu comentário era exatamente esse do Brubs. O grande marco da minha adolescência de seriadora é a CW, ou CW. The Vampire Diaries, The 100, as séries da DC, apesar de que eu larguei a maioria delas, mas de maneira geral, porque o conteúdo foi assim declinando. Mas eu tô firme e forte com Superman and Lois. Eu vou ver até o fim, tá indo aí pra última temporada. Mas, cara, é um marco. Eles faziam série com pouco orçamento, mas, sabe, a gente assistia, a gente curtia. E o fim foi tão assim, tão abrupto e tão triste. Então é o fim de uma era. E eu ainda desejo que dê certo pro canal, porque tem um espacinho no meu coração pra ele. Mas dá medo o futuro do canal agora. Gente, eu queria fazer um comentário também. Eu falei que eu não comentar, mas eu vou. Desculpa fazer um comentário tardio aqui, Brubs. Mas eu só ia falar. Não levantar um debate, mas assim, eu entendo tudo que vocês estão falando sobre o CW e tal. Mas assim, será que já não tá. Porque acho que das últimas produções que o canal teve, eu lembro que era muito mais negativo do que positivo. Acho que tem a nostalgia de um canal que um dia existiu e que tinham coisas boas, mas já faz uns anos aí que não gera mais nada de positivo. Será que não é uma coisa então positiva e que o canal tá mudando de estratégia? E eu tô só falando isso porque tem uma série que tá na minha lista pra ver que chama Sullivan's Crossing, que é uma das séries já que o CW tá colocando na programação. É uma série canadense. Tem o Chad Michael Murray de One Tree Hill.
Tem. Pra quem lembra dele. E The One Tree Hill. Eu vi muito comentário positivo, que eu falo de comentários, artigos online, né, falando sobre a série, os caminhos que tá seguindo e tal. Então, assim, será que a gente pode esperar que tenha um resultado positivo daqui a um tempo? Eles estão colocando uma série lá, aquela série que era do AMC, que tem um protagonista de cor, né, uma série majoritariamente de um elenco negro. Então, será que isso não pode ser uma ferida que tá doendo por enquanto, mas que no futuro vai ser uma coisa boa para todo mundo? Sabe, eu fico questionando essas coisas, se pode virar ser uma coisa boa um dia, sabe? Eu só acho que não vai ter isso, mas isso já vem de uns anos, eu concordo com você. Não vai ter o mesmo impacto que teve há 7, 8 anos atrás, sabe? Porque era muita série Infelizmente, eu acho que... Era muita série, assim, que era meio adolescente, né? Um pouco público jovem, assim, né? Também tem essa questão também. Por isso que eu acho que pegava muita repercussão, mesmo sendo meio, às vezes, a qualidade meio duvidosa, entendeu? Às vezes passando raiva assistindo, sabe? Então, tinha isso também, de pegar o público jovem com essas séries, e aí eu não sei se essas, pelo que eu sei, o foco é diferente, né, normalmente. É um sim, se você era mais velho, né? Exatamente, né? A gente não quer crescer, né, gente? Basicamente, vamos combinar. Convenhamos, né? Adolescente, né? Mas trabalhar é muito chato. Quero ficar em casa vendo série. Hoje, vamos ficar no high school da vida. É isso. Mas eu concordo com o Tom, eu acho que eles estão colocando uma programação até interessante de séries compradas do Canadá e tudo mais. Vai que, né? Vai que melhore. Aí é que melhora. E aí em junho, pessoal, tivemos um aumento recorde no número de assinantes da Netflix, a greve impactando a San Diego Comic Con, a Paramount Plus cancelando 8 séries de uma vez, o Ryan Murphy não renovando o contrato com a Netflix, mas ainda tendo produções por lá, Monster e The Watcher, né? A Netflix anuncia nova métrica de audiência por views, ao invés de horas assistidas, e a janela de exibição passou de 28 para 91 dias. Nossa, quanta coisa da Netflix. Pois é, né? Pois é. Muitos cancelamentos da Paramount Plus, né? Um que eu lembro, assim, entre esses cancelamentos foi de Queen of the Universe, que era tipo um reality musical de drags, que tipo, eles estavam passando a segunda temporada, e aí do nada eles cancelaram e tipo, jogaram os últimos episódios, uns 3, 4 episódios de uma vez, e tipo, uma semana depois tiraram do conteúdo do streaming, sabe? E teve outros também que eu lembro que eles cancelaram e tipo, tiraram rapidamente, né? Então foi assim... Aquela série que o povo até gostava lá. De Grease? Será que era Grease? Grease, Pink Ladies, né? Uma coisa assim. Também foi outra também que foi vítima, né? E foi muito corte de custo. Acho que eles, tipo, a gente tá... Porque Paramount Plus, convenhamos que acho que não é muito assistido, né? E começaram já a cortar, devia ter algum prazo ali, né? Para renovação, ia ter que pagar mais, algo assim, né? Até de exibição mesmo, né? E indo, né? E, assim, a Comic Con, né, já ia acontecer em julho, né? Mas aí em junho, a gente foi vendo que, justamente porque tinha a iminência de ter greve dos atores também, e aquela coisa, como a gente viu, se os atores e os roteiristas estão de greve, eles não podem promover as séries que eles trabalham de jeito nenhum, né? E aí a gente começa a ver as repercussões disso, né, futuramente, né? Então foi uma questão que eu achei já interessante. E essa coisa da Netflix, da métrica de sucesso das séries, era uma questão porque muita gente estava reclamando que só tinha, tipo, um mês para ver série e depois disso já cancelava rapidamente, né? E não dava chance para a série crescer. Porque às vezes a série, tipo, às vezes as pessoas não assistem quando a série sai de imediato, né? Nem todo mundo tem tempo de assistir de uma vez, entendeu? Vida, né? Então, essa coisa de aumentar para 3 meses o tempo é interessante, né? Eu achei uma mudança muito interessante. Alô? Eu concordo com a Marcela. Eu acho que ainda não é ideal, né? Essa coisa do por views.
A gente queria que a Netflix se expusesse de uma maneira melhor, mas é melhor do que horas assistidas, porque eles estavam colocando no mesmo patamar, tipo uma minissérie de 4 episódios e uma série que tinha, sei lá, quantas horas, tipo 20 episódios. Então não era justo, né? Não era justo. Então, pelo menos, deixou um pouco mais justo. E deu mais tempo também das pessoas descobrirem séries, porque a gente já viu muito isso. Séries que estavam lá, soltas no catálogo, ninguém dava nada, e de repente, por algum motivo, boom, né? Então, foi mudança positiva, não é perfeito, mas acho que pra mim é o grande destaque aí de junho, junto com o fato de que o capitalismo venceu e o pessoal continua assinando a Netflix com essa história de compartilhamento de senhas, né? Me surpreendeu, mas foi o que aconteceu. Eu sou entusiasta dessa coisa de números de audiência, e olhar a demo, e olhar quanto marcou em milhões, assim. Acho que a Netflix peca muito nessa questão de ser transparente quanto aos seus números, né? Com certeza. A Amanda comentou, a Marcela também já falou sobre isso. Recentemente, agora essa semana aí, eles lançaram um Excel gigante com todas as séries e um monte de horas vistas e quanto foi e o total. Achei bem interessante, assim, não que seja perfeito, mas um pouco mais de transparência aos seus assinantes pra gente entender, né, como funciona, quem gosta desse tipo de assunto, assim. E foi isso, esse meu destaque, assim. Ryan Murphy saiu, né, também acho que foi interessante. Mas ele já voltou aí para os canais Disney, né, e vai voltar ao seu sucesso logo logo. Em julho, tivemos Water None, salva do cancelamento, mas deve mudar de casa. Animation encerra no Brasil. Sex Education será finalizada, série da HBO indo para o catálogo da Netflix, e a greve dos atores começou no dia 14 de julho. Tem um comentário. Então, eu acho que para mim o grande destaque é a greve. Hollywood, eu acho que os estúdios não estavam esperando dessa forma, e a greve começou e eles bateram o pé, e aí é o começo de uma história longa, complexa, mas legal dos grevistas, e sem os atores, sem esse pessoal que trabalha ali no dia a dia, dos roteiristas também, a gente não teria o que a gente consome hoje, né? Então, meu grande destaque para julho é o começo da greve dos nossos colegas. Sou um ator frustrado, por isso que eu falei colegas. Eu não sabia dessa, hein, mas eu apoio também. Eu não sou um ator frustrado, mas eu sou um usuário frustrado e concordo. Concordo. Eles precisavam fazer essa greve, eles precisavam de mais direitos, né? Questão eles precisavam. Era necessário ter algumas mudanças, né? Então, essa greve aí que começou em julho teve um impacto importante na indústria, né? E algumas questões aí dessas outras notícias que a gente teve no mês. O Aryanan, cara, é uma questão que eu tava acompanhando, assim, né? Que tem gente que conheço, amigas, né? Que são fãs da série. E olha, essa história do cancelamento, né? De ser salva, meio que, aparentemente, foi meio que falsas esperanças, né? Porque, pelo que eu soube, na verdade, não vai ser uma continuação direta da série e vai ser uma história bem diferente. Então, infelizmente, eu acho que não vai ser uma continuação como o pessoal gostaria, né? Então é tenso. E Sex Education, né? Finalizou aí nesse mês, né? Foi a última temporada. Uma temporada meio estranha, assim. O começo, né? Eles introduziram muitos personagens novos. Alguns personagens saíram também da série. Então achei meio irregular essa temporada final. Não sei se vocês viram também. Também achei meio irregular. Eu achei o final bonito, mas era mais por apego, sabe? Sim. Mais por apego do que por qualidade. Maravilhoso, assim. exatamente. E essa questão aí da HBO, né, de começar a ter série da HBO indo pra Netflix, foi uma mudança, né? Chocou um pouco as pessoas, né? Porque normalmente coisa da HBO tá ficando mais restrita ao Max, né? E essa venda aí de séries, de direitos de séries para Netflix, eu acho que é reflexo aí da Warner tentando faturar mais, né? Mais uma graninha aí. E eu acho que vai ser benéfico para eles fazer isso, né? Muito mais séries, muito mais pessoas estão tendo acesso
e vendo pela primeira vez algumas séries da HBO através da Netflix. Eu tô vendo, assim, com as pessoas que, por exemplo, estão começando a ver Six Feet Under agora, porque entrou na Netflix. Porque o pessoal só assiste Netflix. Então, ter a série ali, a pessoa não vai assinar a HBO Max, assim, à toa, entendeu? Vai preferir ver na Netflix mesmo. Eu já acho que é uma boa colocar as coisas na Netflix. Porque, novamente, a Netflix é o maior catálogo e tem o maior número de assinantes. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que pode impedir a pessoa de, tipo, não precisa assinar HBO porque já tem essas séries aqui, ao mesmo tempo pode surgir uma curiosidade, nossa, tem séries assim, deixa eu dar uma olhada nesse streaming. Então, eu É acho que verdade. é uma jogada da HBO e que ela não tem Uma nada a boa. perder, né? É Porque verdade, é uma boa. todo mundo já tá na Netflix, o pessoal já tá. Quase todo mundo que você perguntar qual streaming tu assina. Netflix. Então eles não vão perder essas séries pra Netflix. Mas é tipo meio que a oportunidade de vender o pão delas. Sabe? Tipo, Bom ponto de anunciar. vista. Então eu acho que é um marketing interessante. E, pra mim esse é o destaque de julho, além da greve, que eu acho que a gente vai se aprofundar mais daqui a pouquinho. Mas eu acho uma jogada boa da HBO. Então vamos a agosto, né? Uma onda de atores expõe os valores baixíssimos do pagamento de residuais. A Disney Plus anuncia o fim de compartilhamento de senha para o final do ano. O fim do Lionsgate Plus na América Latina no final do ano, por causa da separação de suas operações com o Stars. The Peripheral e a League of Their Own têm suas renovações revertidas. E o Warrior Dawn ganha a trilogia de filmes. E por último, o Adult Swim deve chegar, no caso, chegou ao Brasil nesse agosto, né? Eu acho que o destaque mesmo fica por conta da questão dos residuais, aí as pessoas descobrindo que eram residuais, né? Eu acho que pra gente que já acompanha aí séries e vê um monte na internet há algum tempo, entendia um pouco disso. Mas foi muito interessante ver muita gente entendendo que o cara não ganhava só por episódio e um reprise não é todo mundo que ganha o que os atores de Friends ganham por reprise, né? Então a gente viu aí gente ganhando míseros centavos por cada reprise das suas participações em séries da Netflix ou em outros streams. Então esse é o meu destaque. Assim. Eu acho que o meu destaque negativo... desculpa, Brubs. Não, eu só ia falar dessa parte de renovação revertida. Eu acho que culminou um pouco com a questão da greve, mas também foi uma questão de economizar dinheiro, sabe? A Amanda já falou ali, o capitalismo venceu e é tipo isso. O fim não é se a gente gosta e sobe hashtag. É se dá lucro ou não dá. Eu ia falar exatamente sobre isso aí, porque assim, o capitalismo eu acho que sempre foi o maior motivo que as séries são canceladas, logicamente, não estão dando dinheiro, eles cancelam, não tá nem aí se a gente assistiu, se a gente viu um final ou não, mas eu acho que o que eu achei de pior nesse mês de agosto é que começou, eu acho que foi o começo da maior onda desses cancelamentos de séries já renovadas. E acho que foi uma coisa, assim, pra mim, que foi o fim da picada, que é você ter a notícia da renovação e eles irem lá e voltarem atrás. Eu acho que sempre teve cancelamento, a gente aprendeu a digerir aquilo, mas quando renova e reverte, eu acho que isso é um sentimento novo e muito frustrante pro seriador. Então, é o meu destaque aí totalmente negativo para esse começo, que depois aconteceu em setembro, outubro, novembro, até esse mês também já teve. E eu imagino que não seja uma coisa incomum, mesmo depois da greve. Eu acho que agora que já foi feito, vai ficar uma coisa meio, a gente já começou a fazer mesmo, aí é uma nova estratégia de mercado, sei lá. Infelizmente, eu acho que deve acontecer também. Como fã de The Peripheral, eu tenho que falar que eu fiquei assim... muito chateada. Eu fiquei chocada. Porque a gente, né, seriador, a gente vai lá, sei lá, se é uma série de TV mesmo. A gente acompanha semanalmente pra ver qual que é a demo, qual que é a audiência, não sei o quê. Se sai no streaming, tipo a Netflix, a gente vai lá ver quantas horas ou quantas views pra gente ver se o negócio vai renovar. Aí renova, a gente respira, inspira e fala, ufa. E aí agora tem que ficar com medo até começar a produção de que se vai mesmo rolar. E assim, durante a greve a gente viu produções que estavam filmadas na pós-produção sendo canceladas.
Então, assim, é pra quando que tranquilo? Quando estrear? Quando tiver uma data de estreia? Eu não sei. Mas pra mim foi muito ruim. E isso durou todo esse segundo semestre. E aí, entrando em setembro, o canal AMC fechou acordo com o sindicato de atores. A Warner Bros. TV suspendeu o acordo com os produtores como Chuck Lorre e J.J. Abrams. O artigo da Vulture mostra indícios de fraude nas críticas do Rotten Tomatoes. Discussão da regulamentação dos streams no Brasil, incluindo cota de produções nacionais. O Max adia a mudança de branding na América Latina para 2024. E no dia 24 de setembro chegou ao fim a greve dos roteiristas, após a segunda maior greve da categoria. Acho que o meu destaque aí fica por conta da fraude no Rotten Tomatoes. Eu sempre fui um anti-nota, eu sou anti-nota, anti-crítica não, que eu acho que jornalista tem sim que fazer crítica, que dá opinião e que... Mas assim, nota é um negócio muito genérico. É um negócio que afasta as pessoas de assistirem coisas legais, sabe? Então, o Rotten Tomatoes eu sempre fui contra, e aí essa fraude só provou um dos meus pontos, assim. Era vazio, era pago, era inflado, né? Então, esse é o meu ponto negativo, né? Ou positivo, porque foi mostrado a fraude. Foi decretada a fraude. Foi decretada a fraude. A discussão da fraude. E a discussão da regulamentação dos streams no Brasil é um tema que me interessa bastante. Então eu acho que muita gente fala, mas vai cobrar mais imposto, mas vai... Mas, como a Amanda repetiu aqui, vocês falaram aí, o capitalismo vence nesse formato. Não tem regulamentação, é isso, vai cancelar, nós vamos lançar quando a gente quer, não vamos fazer série nacional, então a gente tem que fomentar o que é nosso, sabe? Acho que tem que regulamentar sim, acho que a discussão tem que ser mais profunda. Mas sabe de uma Foram coisa... meus destaques do meio. Mas sabe de uma coisa, Burbis, com relação, por exemplo, a essa parte aí da regulamentação? Sim, na verdade, é mais obrigar os streamings a ter uma quantidade mínima de produções nacionais, mas não é tipo assim, olha, eu nessa parte, nem a parte de fomentação governamental, então assim, nem acho que impacta tanto, é até uma coisa que realmente estimularia a indústria audiovisual do Brasil, né? Então eu vejo algo positivo. E uma coisa, Eu também. Na Europa existem cotas de produção nacional nos streamings e eles têm que cumprir. Eu não lembro exatamente quais países que tem, mas alguns países europeus têm cota sim. E de certa forma essa coisa de a gente ter muita produção, por exemplo, espanhola ou alemã, ali no streaming, é fruto dessa questão aí dessas cotas. Essa questão também aí do Rotten Tomatoes, né, é interessante, né, porque é um agregador de notas, né, e justamente a fraude existe porque esses produtores, esses estúdios perceberam, né, a capacidade de formação de opinião que esses sites têm antes mesmo das pessoas começarem, das pessoas quererem assistir, porque é meio que justamente o que você falou, você vê a nota, você meio que fica, a sua mentalidade sobre aquele filme ou aquela série fica meio que enviesado, só de você ver aquela nota, entendeu? É meio que inevitável, mesmo que você tente não levar muito a sério, mas só de você ver que as outras pessoas estão comentando, falando que tá ruim, você já fica meio com uma certa visão ali do que pode ser, uma certa expectativa, entendeu? E enquanto tem gente que até vai tentar ver mesmo assim, mas muita gente acaba mesmo se afastando da possibilidade de assistir. Então, essa descoberta aí, né, dessa fraude, pode trazer uma mudança aí de talvez ter mais transparência ou talvez de alguma forma tentar diminuir a influência que esse tipo de site tenha, né, sobre o público. Posso dar minha opinião? Claro. Às vezes eu fico me perguntando se eu fiz esse fast ou se eu apenas editei o roteiro. Mas o do Rotten Tomatoes acho que eu e o Pedro, se eu não me engano. E eu confessei que eu sou altamente influenciada pelo Rotten Tomatoes. Natural, realmente, amiga. Natural. Sim, eu fiquei artigo da Vulture. É natural.
E realmente é uma discussão que tem que ser feita. Daria um BDS Cast, hein? Daria pra falar muita coisa sobre. Ali. Mas que pra mim, junto, obviamente, com o fim da greve, eu acho que pra mim esse negócio do Rotten Tomatoes foi algo chocante de setembro, assim, que me marcou bastante. Não só porque eu fiz o Fest, mas porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre. Então, realmente é um esquema, e é um esquema, tipo, complexo mesmo. E temos que ver aí como que o Rotten vai fazer. Eu não sei se chegou a mudar alguma coisa depois. Eu sei que o Rotten tá com 25 anos de existência. E é um nome muito consolidado, né? Qualquer filme, qualquer série, a gente dá aquela jogadinha do nome no Google, abre o Rotten e vai ver crítica. E eu já deixei de ver muita coisa por causa disso. Então, realmente foi algo até inesperado, né? De repente caiu essa bomba, assim, no Rotten Tomatoes. E é isso que eu queria comentar. E agora nós vamos para outubro, né? Estamos chegando aí no finalzinho do ano. Marvel decide reformular Daredevil Born Again. Havia gravado metade dos 18 episódios. Demissão dos roteiristas e diretores. O canal Adult Swim chega no Brasil. A Netflix aumenta o preço da assinatura. A CW faz cortes no Writers Room de diversas séries. A Roku anuncia o Só Play no Brasil, gratuito. E temos a nova marca da Marvel, que é a Marvel Spotlight Echo. Eu acho que foi um mês meio... A greve rolando, não saiu basicamente nada. Assim. Porque tava... Só esse negócio da Marvel, assim. Porque, tipo assim, a greve dos roteiristas tinha acabado, né? Acabou em setembro, mas a greve dos atores ainda estava acontecendo. Então, tipo assim, ok. Começaram, né, a escrever scripts de novo, beleza. E essa reformulação, por exemplo, de Demolidor é um reflexo disso, né? Porque eles começaram a trabalhar de novo nessa parte, né, de escrita mesmo, né? E viram que o material não estava bom, né, gente? Assim, eu acho que é melhor eles fazerem do zero de novo, porque pelo que eu soube, estava meio tenso, assim, né? E então tiveram que reformular. E essa história da CW também, né? Aí é a questão que tem agora algumas regras de um número mínimo de roteiristas, né, por série, de acordo com o número de episódios. E a CW, eles basicamente cortaram ao mínimo possível, né? E o Superman Lois tem, tipo, 5 pessoas. 5 pessoas, exatamente, que é o mínimo, porque a última temporada vai ter 10 episódios, né? E o mínimo que tem que ter para episódio, com 10 episódios, tem que ter 5 pessoas na Writer's Room. Então, assim, complicou, né? Já anunciaram ali no Deadline, em outros sites, né? Que ia ter esses cortes. Marcela, posso só adicionar um pouquinho para o que você está falando? Que eu não tô querendo defender o CW, tá? Não venham me criticar. Mas assim, eu lembro que quando saiu essa notícia, a Amanda também comentou no Fest. Mas eu acho que, independente dos cortes, que a gente sabe que são irregulares, que até a finalização da greve dos roteiristas e dos atores eles estavam fazendo de forma completamente errada. As pessoas não estavam sendo pagas como deveriam. Mas esse corte da CW também foi por conta do corte na série. Porque lembra que a gente noticiou que, por exemplo, Superman Lois, o elenco regular não ia acontecer mais. Algumas pessoas estavam ali. E para quem conhece um pouquinho de como acontece as séries nos bastidores, sabe que os escritores escrevem em diferentes núcleos, né? Tem quem escreve para determinado personagem. Se aquele personagem não tá na série, então eles não são necessários. Então, assim, acompanhou o corte na série, acompanhou a sala de roteiristas. Mas o que pegou mal, eu acho, foi que foi no mesmo tempo que a greve estava acontecendo. Então, fica com esse gosto ruim na boca, você fica, pô, eles estão cortando, tá vendo como o pessoal são? Então, acho que só foi um timing muito ruim aí também, né, no meio dessa história. Foi um timing ruim, eu sei que alguns roteiristas, eles podem ser freelancers, né, assim. Só realmente não vou ficar regularmente, né, recebendo por, sei lá, um certo período. Aí se você é freelancer, né, como roteirista, você só vai receber por aquele episódio que você está escrevendo, né? Então essa é menor estabilidade para quem ficou de fora, digamos assim, ali, né? Mas a questão também é que o valor mínimo que o roteirista vai receber aumentou, então tem esse benefício aí por esse lado, né? Com a renovação do contrato do sindicato.
Gente, eu também queria só comentar uma coisa rapidinho, falando aí dessa coisa do Roku, que anunciou o Só Play no Brasil, que é sobre essa coisa do FAST, né? Que é essa sigla, né? Não do nosso Fast News, do FAST, que são esses streams que você não precisa pagar nada e tal. Eu acho que acho que no Brasil ainda tá muito no início, os catálogos não são muito interessantes, mas assim, se você dá uma olhada nos streamings dessa categoria gringos, tem muita coisa. Acessando aí, a Marcela entende muito de VPN, né? E eu creio que muita gente também usa. Mas você pegar um VPN e dar uma olhada no que tem. O Brubs também, ó. Aí na gringa, vê que tem muita coisa que dá pra ver. Eu, esse ano, assisti, acho que 3 filmes que eu nunca tinha visto num streaming regular, ou que eles ficam pipocando de streaming pra streaming, né? Dependendo da produtora, e tinha lá no Fast gratuito. Teve até um filme que eu assisti pra uma coisa da faculdade e tal, que tava no streaming gratuito. Tinha, assim, uns comerciaizinhos ali, mas não muito. Em filme é bem menos que série. Pelo menos no streaming gringo, né? E eu acho que pode ser uma boa oportunidade para quem, assim, no futuro quiser ver e não pagar, realmente só viver de comerciais, né? E um destaque que eu queria falar sobre essa coisa toda do Fast aí, são as séries lá tanto aquela série que fala sobre a corte e tal, aquele reality show, como chama? Aquela série que ficou super popular esse ano. Jury Duty, né? Que ela tá numa... Maravilhosa, do Freevee. Que a Amanda... Isso, que o Freevee, né? O Freevee é um fast do Amazon. Claro que é mais robusto por ter o dinheiro do Amazon e tal. E também teve High School, que é uma série que foi muito pouco falada, que é uma série que eu amo de paixão, que estreou aí no começo do ano. E todas estão nessas plataformas. A gente fala seguido aí no Fast também de séries que estão entrando direto para essa categoria. Então eu acho que é uma boa parcela, assim, porque tem coisas boas também nesse tipo de streaming, não é só porcaria e coisa velha. Então acho que no Brasil tá sendo comecinho. Quem sabe a gente não tem... A Globo começou com o Fast delas também, de novelas, né? Quem sabe não vai ter de séries aí, né? No futuro. Vai ter Malhação também. Aí, ó. Um do Detetives do Prédio Azul. Lembro porque eu fiz teste com a Amanda e falava sobre esses canais. Caraca. Eu tenho um pontinho sobre esses canais. Eu uso o Pluto TV bastante. O Freevee, eles mandaram... acho muito interessante. Uma das séries mais assistidas da Amazon na história, Bosch. Eles mandaram um spin-off, né? Bosch Legacy pro Freevee. Então, assim, é uma série cara, é uma série... Tem o Titus Williams, que é um ator que fez um monte de coisa. Tá lá, né? Tá no Freevee. E tem também um que eu não sei, o pessoal não deve conhecer. Aquele Tubi. Acho que no Brasil não existe. Eu uso VPN. Eu conheço o Tubi, tem coisas boas também. Tem até reality da semana lá no Tubi. Então, eles fecharam um acordo essa semana com a DC, a Warner, né, para transmitir os filmes da DC catálogo antigo. Então vai ter desde Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, tá tudo ali de graça. Eu acho, como você falou, eu acho muito interessante também, porque é uma forma de você democratizar o conteúdo, né? Você tem uma internet, você dá um play e você tá assistindo alguma série, algum filme, você não precisa pagar por aquilo, né? Eu acho interessante, eu acho que pode pegar no Brasil, sim. A gente somos pessoas que consumimos muito TV aberta, né? A gente... a Globo foi certeira nesse ponto. Eu acho que só, Brubis, que uma questão importante é o acesso das pessoas a esses canais, entendeu? Porque normalmente, né, envolve o uso da internet, né? Então, assim, ter o aplicativo, tá, né, na Smart TV, por exemplo, isso que acho que eles têm que pensar de facilitar o acesso, né, para esses canais. Mas realmente eu acho que é uma forma de ver que é bem interessante. Alguém tem mais alguma coisa esse mês? Então, rapidinho, eu só queria dizer assim que Superman and Lois é um grande exemplo da questão dos cortes nos Writers' Room. Exatamente porque cortaram, tipo, o elenco na metade e, consequentemente, os roteiristas caíram pela metade. Então, tipo, a gente ganhou... os roteiristas ganharam tantos direitos e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, teve uma retaliação, né? Então, muita gente ficou sem emprego. E ninguém falou, que me surpreendeu,
sobre o novo selo da Marvel, né? A gente falou da Marvel mais cedo, o Marvel Spotlight, que tá vindo aí com a série Echo, que é polêmica, eu acho que a Marcela talvez queira falar sobre. Mas eu, assim, não boto muita fé nesse novo selo, com essas séries menos conectadas ao MCU, Olha, né? tem opiniões, amiga. Sabe o que acontece? Já me metendo. Eu acho que eles criaram esse selo só pra dizer assim, olha, essas séries aqui, elas vão ficar meio off. Você não é obrigado a assistir, tá? Você que tá cansado, né, de ver um monte de série, obrigado por causa que tá no MCU. Então, esse selo Echo aqui é pra dizer, olha... Echo não, desculpa, gente. O selo Spotlight é pra dizer assim, olha, vocês... É uma série mais standalone, mas uma série mais individualizada ali no próprio mundinho dela, entendeu? E Echo, né, foi a série que eles usaram para anunciar esse começo, né, desse Marvel Spotlight, e é justamente uma série que eles já mudaram, né, a data de exibição, mudaram o formato, vão lançar tudo de uma vez, né, em janeiro. Então dá para ver que eles não estão botando muita fé e já estão antecipando que talvez as pessoas falem um pouco mal, né, da série. Eu tenho opiniões, mas eu não tenho advogados no momento. Então eu não vou poder estar falando. É isso. E aí nós vamos para... nesse nível para mim. E aí nós vamos para novembro, né? Foi um mês impactante para todos nós, porque a greve dos atores chegou ao fim depois de 118 dias. Shadow and Bone cancelada, mais o descarte do spin-off sobre Six of Crows. Lionsgate Plus ganhou data de encerramento 11/12, então acabou, pessoal. Foi bom enquanto durou. E Wolf Hall da BBC renovada para segunda temporada após 8 anos. Exato. Muito tempo, O meu né? destaque mesmo é pouquinho, né? O meu destaque mesmo fica pro fim da greve. Acho complexo. Acho meio óbvio que eles queriam. A questão da inteligência artificial avançou muito rápido. Me pega um pouco isso. Usar o perfil dos atores. É muito complexo, é muito rápido. Ano passado a gente não tinha acesso ao chat GTP, a tudo que a gente tem saído. E agora a gente já tem ator fazendo imagem. Eu acho muito avançado, muito pouco tempo. E a Lionsgate Plus, eu gostava de algumas séries de lá, mas assim, é muito lixado, é muita pouca gente. Não devia realmente valer o investimento. Achar que são isso. E Shadow and Bone, cara, assim, você vê que eu não assisti essa série, mas a forma como eles trataram a série, mas o spin-off é meio tipo assim, a Netflix falando, a gente não quer mais saber dessa franquia não, desistimos e pronto, sabe? Meio frustrante, com certeza para os fãs, né? É bem isso. Muito doido. Então, eu vou mais uma vez representar aqui no BDS como a fã de Shadow and Bone. Eu acho que o cancelamento era muito óbvio, né? Eu vi a primeira temporada, gostei muito e achei que foi uma pena. A divulgação da segunda temporada não foi muito boa, mas também foi um erro, uma questão assim, pra quem conhece, sabe? Foi um erro também por parte da produção. Eles cortaram exatamente aquilo que atraía as pessoas pra série, que era o romance entre a mocinha e o vilão. Então, entre a Alina, né, e o vilão lá, que era o Kirigan. Então, pelo que eu li a respeito, cortaram absolutamente tudo fora. E acho que foi algo que impactou bastante. Desapontou muito os fãs. Eu lembro que na primeira semana desde a estreia da segunda temporada, não chegou nem a 100 milhões de horas assistidas. Não sei se chegou aí pro top 1 da Netflix. Foi assim, ladeira abaixo. Quem viu já chegou falando, olha, ferrou tudo aqui. E no livro tem, né? Na saga de livros tem ainda muito mais sobre eles. É uma relação muito complexa. E cortaram fora. Então eu acho que meio que o erro foi aí. Mas o spin-off sobre Six of Crows achei uma pena. Porque é uma história separada. O fandom curte muito o pessoal do elenco que entraria pra fazer isso aí. Então foi uma pena, mas aquela coisa, o capitalismo, gente. Mais uma vez. E eu queria dizer que eu gostaria que séries minhas de muito tempo atrás tivessem a sorte que o Wolf Hall teve 8 anos depois, sendo renovada para a segunda temporada. Nossa, eu achei assim chocante. Imagina, vamos desenterrar essa história aqui do fundo do baú de 8 anos atrás.
muito legal. Eu acho É. que eu acho legal também, mas eu não acho que não é uma coisa tão incomum. Acho que 8 anos talvez seja muito, mas eu, por exemplo, tenho uma série que chama Happy Valley, que eu sou o maior fã, que demorou acho que 5 anos pra renovar, porque eles sempre fazem essas temporadas de 6 episódios. Muitos autores falam, ó, a gente tem isso, 6 ou 12 episódios deu, a gente não vai fazer mais nada. Eles ficaram cozinhando essa ideia por 5 anos, mais ou menos, e teve uma terceira temporada 5 anos depois. Então acho que é meio o estilo britânico, talvez, mas infelizmente acho difícil pegar nos Estados Unidos, assim, acho que nunca aconteceria lá, não. Só um disclaimer aqui, a gente tem que lembrar que na Inglaterra só existem, tipo, 20 atores. Então eles ficam trocando entre as produções. E aí, brincadeira, gente, mas é meio assim, né? Acontece realmente, não 8 anos, mas 2, 3 anos é normal hoje em dia, até na Inglaterra. Pois é, cara. Isso acontece, é mais comum. Essa história, por exemplo, de Wolf Hall é porque parece que a primeira temporada era a adaptação de 2 livros. E aí, nesse meio tempo aí, depois que passou, né, essa primeira temporada, a autora escreveu mais um livro. E aí, essa segunda temporada, então, seria uma adaptação desse novo livro, e então também tem essa questão, né? E também é aquilo, né? Para você ter o elenco, né, principal de volta, não é tão fácil assim, né? Às vezes, né? Então, realmente acaba, às vezes, tendo esse gap muito grande, né? Sem falar que o elenco envelhece também, né? O elenco envelhece, isso é verdade. Realmente. Aí vamos para dezembro, para finalizar meses do ano. Temos o anúncio de The Boys México, o primeiro teaser de House of the Dragon, a retrospectiva do Banco de Série 2023 lá no nosso site, cancelamento de Station 19 e Fallen, a primeira produção internacional do Globoplay. Eu já vou começar com os meus destaques aqui, que nem estão aqui. Eu pensei muito nisso ontem. Foi antes de ontem, né? Eu queria fazer um destaque como a gente se importa com o que a gente assiste, né? A gente teve um falecimento aí do André, eu não sei falar o sobrenome dele, Brauer, assim, abruptamente, e tivemos do Matthew Perry, há 2 meses atrás também, pegos de surpresa. Eu fiquei pensando, eu acho que isso daria textos e podcasts, como que parece que a gente perdeu um amigo nosso, né? Muito bizarro depois que você acompanhar durante 10 anos Friends ou 8 anos de Brooklyn Nine-Nine e tantas produções do Andrew. É muito bizarro. Então foi o que mais me marcou nesse mês aqui final, foi tipo, putz, realmente a gente perdeu grandes atores e parece um lamento nosso, assim. Eu fiquei abaladíssimo, assim, me chocou, assim. E é uma coisa que eu penso demais, assim. A gente apega muito a personagens, a atores e ao que a gente consome, né? Então eu acho que isso é um debate muito interessante. Na questões das séries, assim, The Boys México pode ser The Boys com filtro amarelo, né? Ou não. É verdade. E o cancelamento de Station 19, vocês já comentaram lá por causa de 911, mas assim, não me choca muito não. Grey's Anatomy vai durar mais uns 50 anos, então vai vir spin-off, vai terminar spin-off e Grey's Anatomy vai estar lá durando ainda, né? Então os meus destaques. Eu achei interessante essa parte do The Boys México, né? Porque, assim, Gen V, né? Que foi o spin-off aí, o primeiro spin-off, né, de The Boys já deu muito certo, né? O pessoal falou muito bem. E agora já enfiaram mais um spin-off aí. E eu não sei se é necessariamente necessário, né? Mas vamos ver, né? Tomara que seja bom. Gente, eu ia falar só uma coisa que eu ouvi aí nas semanas anteriores, que a Amanda compartilhou o número dela de episódios vistos no ano, que ela não gostou muito. O Brubs também já compartilhou, se eu não me engano. E eu fiquei querendo compartilhar o meu também aqui no ar, tá? Eu vou... A Amanda ficou assustada com o meu, não foi?
Eu vi Foi. 2.300 e fiquei. não sei o que lá. Absurdo. Gente, 2.300 episódios. que isso? Eu vou Nossa. defender aqui a categoria de gente que não tem muito tempo, que esse ano tá. Pra quem não sabe, eu tô na faculdade ainda. Apesar de velho, eu faço faculdade. Então, o tempo é muito reduzido. Então, eu consegui ver 1.589 episódios esse ano. Foi E bastante. muito Tá disso bom, aqui foi das novelas que eu não tinha marcado. Eu esqueço de marcar novela. Daí eu assisti Avenida Brasil, que tem 179 capítulos esse ano, mas também adicionei esse ano do Destino, que deve ter uns 200 também aí. Então, só de novela deve ter quase 400 aí. Então, já Entendi. ter uma ideia. E, Marcela, você também não compartilhou, né, o teu número? Eu não compartilhei, então, assim, gente. Não vai. Eu sou mais humilde, eu só vi até o momento 649 episódios. E realmente eu vi Aí. pouco, né? Digamos assim, esse ano eu terminei a faculdade finalmente, né? Entreguei monografia e tal, e trabalho também, tava complicado. Então eu vi pouco, né? E queria ter visto mais? Queria. Eu acho Gente, que eu Vocês vou estão me me chamando de mostrar. desocupado aí? Vocês estão me chamando de desocupado? Tô Eu brincando. acho que é legal É que a gente eu- falar de todo mundo, tipo assim, o que é mais legal que eu gosto da equipe do Banco de Séries é que a gente tem muitos gostos diferenciados e a gente tem estilos de vida totalmente diferentes. Então eu acho legal a gente falar para os ouvintes, porque daí quem assistiu muito pouco, fica tranquilo, quem assistiu muito, fica, entendeu? Beleza de qualquer forma. Tá tudo Gente, eu certo, vou me gente. retirar. Cada um vê Eu como estou pode, chocada. quando pode. sou Não, chocada. cada um tá tudo certo. Não, eu também é meio parecido com o Tom. Eu fiz 2 maratonas de comédia com mais de 300 episódios. Não Eu vi facilitou. Modern Family, que tem 10 temporadas. Eu Uhum. tô vendo Parks and Recreation. Eu Boa. tô vendo eu fiz maratona de Law and Order. Então acaba que você marca Muito episódio, né? 300 episódios numa tacada. Né? É, Mas realmente eu acho interessante ver que cada um tem um jeito de assistir série, né? É muito engraçado isso. pois é, Com cara. certeza. Eu acho legal. Desculpa, eu interrompi a Marcela. Não, pode falar, pode falar. Então, gente, eu gostaria de me retirar dessa conversa, porque tá todo mundo falando os números. Ai, eu vi 2.000 e tanto, eu vi 600 e não sei o quê. Ai, eu tô um ano muito ocupado, eu vi 1.000 e não sei o quê. Eu vi 273. Olha, amiga, eu acho que é o 273. mais normal. Esse é o mais normal. Essa é a realidade. Que a gente ainda viu. Não, a gente é meio louco mesmo. A gente é meio doido. Juntar amiga. eu e o Lucas. Juntar eu e o Lucas e, sei lá, dá tipo 6.000 episódios, sabe? Eu morro com ele, ele vê muito episódio. Eu fico assim, cara, tu tá. Como é que você consegue? Eu não consigo mais assim, não. Eu não entendo também, né? Pois é, porque você vê dorama, amiga. Os doramas também são episódios longos, assim. Entendeu? Isso, Passando eu um vi. paninho Pô, pra não, falar. vai, vamos lá. Eu vi uma série turca, cada episódio é 2 horas e 15. Eu vi mais de 24 horas só de novela turca, entendeu? Então, realmente, Nossa. coisas longas. Dorama é 1h10, 1h15, 1h e pouco. Mas eu me surpreendi. Eu vi que meu melhor ano foi, né, voltando lá na retrospectiva, que foi 2018. Desde lá só decaí. Esse ano eu atingi o fundo do poço. E espero ano que vem subir. Para quem tá nos ouvindo e ainda não conferiu, entra lá no site BDS e veja em cima ali nos destaques, onde fica o projeto da FOL, as últimas séries que você acessou, né? Confira aí que tem muitos dados legais sobre a retrospectiva, né, desse ano. E eu queria só falar sobre The Boys Magic, eu já falei, acho que foi com o Brubis, né, Brubis, que a gente fez o Foi fast comigo, foi. nessa notícia. Então, assim, extremamente necessário. Mas eu queria, novamente, a única do fandom aqui, falar sobre a primeira produção internacional do Globoplay, que eu acho que é uma coisa muito interessante, apesar de eu achar que vai ser uma bomba, que vai ser Fallen. Eu li os livros, é uma saga, são 4 livros, da Lauren Cates, e foi muito famoso lá no comecinho, 2010, 2011, por aí. E é uma história sobrenatural. E eu fiquei muito surpresa quando o Globoplay pegou para fazer essa série junto com 2 produtoras suíças. Eu acho que abre um caminho de possibilidades muito legais. Quem sabe aí possam de envolver atores brasileiros em produções de grande peso. Mais especificamente falando sobre Fallen em si, não reconheci praticamente, achei muito diferente dos livros, não gostei da escolha dos atores, acho que vai ser mais um fracasso, porque para quem não sabe,
a maioria. Fallen já teve um filme, que foi um desastre, que saiu, se não me engano, em 2016, depois de 3 anos em produção. Mas eu achei muito legal. O Globoplay tá entrando nesse mercado internacional com algo que vai repercutir, provavelmente negativamente, mas não sei se eles provavelmente não contavam com isso. Mas é muito bom pro Brasil, pra o mundo das séries, de uma maneira geral pra dramaturgia também, no mercado nacional de atores, ter algo assim, eu acho legal. Acho interessante também. Eu falava que a Globo tava falindo, né? Valeu bastante. Eu acho que é interessante essa aposta, assim. O Globoplay aí é um player do mercado interessante. Série, novela, né? Recuperação de novela, série internacional. Eles até estrearam uma série que é feita com atores brasileiros também, mas eles falam em inglês. Real Connection. Eu acho que é isso o nome. Eu vi o primeiro episódio, assim, achei até interessante. Então eu acho que é interessante ver. Pode ser ruim? Pode. Mas pode ser boa também, vai que, né? É isso, meu povo. Acabamos dezembro. Então, acabamos os meses aqui da nossa retrospectiva. A gente vai falar das nossas séries favoritas aqui no ano, cada um pouquinho. Mas antes, nós vamos falar das nossas redes sociais. Então, onde você encontra o BDS por aí? Temos o nosso site, bancodeséries.com.br. Lá você pode se cadastrar, curtir, comentar os episódios, marcar. É bom para ter uma agenda, né? Pode ver a sua retrospectiva e tudo mais. Então, é só entrar lá no bancodeséries.com.br. No nosso Instagram, que é o Banco de Séries Oficial. No Twitter temos 2 perfis, o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E no canal do Telegram é só buscar por BDS News Oficial R. E agora, chegou o momento que todos estavam esperando, eu também. Então, vamos lá. Amanda, comece aí com as suas séries favoritas. Duas, né? E mais as menções honrosas. Então, né, gente, nesse ano que eu assisti tão pouca coisa, tiveram coisas que conquistaram meu coraçãozinho. Mas quem leva o prêmio, vamos deixar de lado toda essa coisa de melhores atuações ever, melhores efeitos especiais, a história mais criativa. Esquece tudo isso, gente, isso aqui é coração de fã. The Night Agent. Nossa, assim, um dos amores da minha vida. Eu curti muito, muito, muito mesmo. Eu escrevi a crítica pro BDS, já falei 1000 vezes, já fiz assim, eu acho que eu passei umas 3 semanas no roteiro do Fast News que eu edito, né? Citando The Night Agent, qualquer coisa, tipo, recorde de visualização, de assistir, top 1, não sei o quê. Eu punha tudo lá pra atrair as pessoas, sabe? Eu postava todos os dias nos meus stories do Instagram. Juro, nos primeiros 30 dias eu postava todo santo dia falando para as pessoas assistirem. Eu surtei. Mas realmente eu acho que mostrou que a Netflix pode fazer uma coisa muito boa sem criar coisas mirabolantes. Aí, The Night Agent, eu comprei até o livro, recomendo, por sinal, é baseado num livro, é um livro solo, né? Muito bem escrito e tem reviravoltas em relação à série. Então, para quem quiser curtir, tem o Kindle, né? Você encontra para vender também, mas eu só achei em inglês. Então, meu segundo destaque, Silo ou Silo, né, da Apple TV Plus, para mim preencheu um vazio, não totalmente, mas preencheu um espacinho no meu coração deixado por The 100. Me lembrou muito dessa coisa do pós-apocalíptica, sobrevivência num espaço confinado, como era The 100 no início da história. Também é baseado numa saga de livros. Olha aqui, é um tema constante. A Rebecca Ferguson, né, que faz a protagonista, achei que ela foi muito bem, a atriz. Linda, maravilhosa, perfeita. Maravilhosa. Viva. Maravilhosa. De bom, maravilhosa. Exato. E eu achei muito bem feito, eu gostei muito da cultura do Silo. Eu achei muito criativo. Então, realmente, foi um prazer acompanhar essa série semanalmente. Curti muito mesmo e tô bem ansiosa para a segunda temporada. Agora eu vou fazer as minhas menções honrosas, né? Primeiramente, já citamos aí mais cedo, Jury Duty, que é do Freevee, que chegou no Prime, né? Também. É um mockumentary, né? E achei a ideia sensacional.
né, pra quem não conhece, pesquisa, eu não vou soltar os spoilers, mas foi algo, assim, muito orgânico que foi feito. Eu dei muita risada, eu chorei de rir. No mundo dos doramas, né, a dorameira aqui do BDS, King the Lands é um romance que se passa no mundo da hotelaria, tem na Netflix, muito legal de assistir também, muito levinho. The Bear, que fiz aí 2 temporadas de podcast, o Pod Maratonar com o Tom. A 2ª temporada de The Bear me surpreendeu bastante. Eu não fui tão fã da primeira, mas eu adorei a 2ª, adorei. Subiu demais o nível. No mundo das minisséries, eu curti muito The Serpent Queen, que veio pra gente assistir antes, né, pro pessoal do BDS, eu fiz a resenha. É uma sátira, quebra a 4ª parede, é muito legal, é baseado numa história real da mulher mais poderosa, se não me engano, acho que do século XVII na Europa, uma rainha. É muito bom. Era até pra ser minissérie e renovaram pra 2ª temporada, então é do Stars. Muito legal, muito bem ambientado. E por fim, como também representante das séries turcas, né, do fandom, eu vi um que se chama, vou arriscar o turco, Yaşok Seversen, que em português fica E Se Você Amar Demais. Eu passei mais de 24 horas assistindo, arduamente. Já foi finalizado o novelão turco, é um romance muito maluco, que a protagonista não é uma mocinha, ela é uma vigarista. E ela se envolve com essa família e é bem interessante fugir um pouquinho dessa coisa da mocinha, porque pra quem vê série turca e dorama, tem muita coisa da mocinha, inocente, não sei o quê, mas essa é uma vigarista. E você vai torcer pela vigarista. Então eu curti muito. E esses foram, assim, os meus destaques desse ano, em que eu vi pouquíssimas séries, mas teve bastante coisa boa, principalmente no primeiro semestre. Quem vai agora? Pode falar? Posso falar, Marcela? Ou quer falar? Pode ficar à vontade. Então tá, então, como a Amanda já falou, The Night Agent, eu vou colocar assim como destaque, porque todo mundo sabe que eu sou um grande fã de séries procedurais, e aí The Night Agent é um procedurais com esteroides, assim, sabe? Ela tem essa pegada, mas ela tem uns twists muito legais. É aquela série que você maratona fim de semana, assim, se você quiser devorar os episódios, ela não teve medo. É uma coisa que as séries têm hoje em dia, de um protagonista, ou de fazer uma reviravolta grande, porque as pessoas são muito apegadas. Então, The Night Agent não teve medo, não. Eu vou dar as menções honrosas antes, que eu quero falar um pouco mais do meu grande destaque. Então, The Bear, que aí vocês já falou aí, Amanda, tem uns episódios assim que é de chorar e de gritar e de você querer devorar a série, assim como as comidas que eles fazem. E de minissérie, Questão de Química, né, da Apple TV Plus. Acho que a Brie Larson se prova ali como uma boa atriz, sim. Acho que ela sofre um hate desnecessário, muitas vezes, sim. E achei a série que entregou muito bem. Algumas mudanças do livro que eu li, mas beleza, não alterou o que a série quis passar. Meu grande destaque do ano foi a 2ª temporada de Star Trek Strange New Worlds. Star Trek, ela tem esse movimento de ser uma coisa para frente, de ser uma coisa revolucionária, e eles voltaram meio que às origens aqui. Então ela voltou a ser uma série, cada episódio tem uma história, tem um caso, e tem o caso da temporada. Ela teve um episódio musical que para mim foi fantástico. Entrou no meu top do Spotify, pra vocês terem uma noção, que eu escutei esse álbum assim muito, e acho que terminou com um cliffhanger absurdo e vai demorar um ano ainda para voltar, se voltar daqui a um ano. Então eu fiquei bem feliz que a Paramount entrega coisas como Star Trek Strange New World. Tô bem animado para Star Trek Discovery. E foram esses os meus grandes destaques. Acho que foi um ano complicado, um ano difícil, principalmente para drama, mas a gente teve boas coisas. Marcela? Isso, eu acho que até tem algumas séries, né, que vocês falaram, eu tenho interesse de ver, né, eventualmente, né, então é sempre bom, né, a gente ir anotando aí.
E dos meus destaques, né, assim, eu gostei bastante de Silo, né, foi uma série que, aquela coisa de ver semanal já é interessante, né, de ver, e eu fiquei muito intrigada sobre o que estava acontecendo, né, o que levou àquela situação deles estarem vivendo naquele silo. Então, eu acho que essa coisa de semanalmente, né, ver aqueles ganchos e tentar entender o que estava acontecendo, os mistérios, eu acho que foi uma experiência bem legal de acompanhar a série semanalmente. E um outro destaque meu, né, e assim, é uma coisa que eu sou meio suspeita a falar, porque eu já sou muito fã desse mangá, desse anime, né, que foi One Piece, né, que é uma série da Netflix, né, que eles lançaram ali em agosto, setembro. E eu não esperava que fosse bom. Sinceramente, quando anunciaram que ia ter essa série, eu achava que ia ser bem trash, confesso. Eu não levava fé. Nem eles esperavam. Nem eles esperavam. E aí, quando eu vi a repercussão, né, eu fiquei, gente, as pessoas gostaram. Assim, eu gostei já do trailer, eu achei que ficou legal, assim. Mas quando teve a repercussão e as pessoas gostando, eu fiquei muito feliz. Né, de que uma série um anime que eu assisto há tanto tempo, que as pessoas estão gostando, fizeram uma boa adaptação, né, porque, convenhamos, né, assim como videogames, as adaptações estavam ruins e The Last of Us trouxe uma nova visão e mostrando que é possível você fazer uma boa adaptação de jogos de videogame. Eu acho que o One Piece também foi um exemplo aí de uma boa adaptação de anime, de mangá, que mostra que sim, é possível você trazer aquela história e transformar numa série e trazer elementos que poderiam ser talvez assim muito surreais e conseguir fazer funcionar num formato de série. Então, isso que eu gostei bastante e eu não posso esperar pela segunda temporada. E agora é a vez do Tom. Pode falar, Tom. Gente, eu já vou, antes de deixar meu destaque, já vou falar que, assim, tem muitas coisas que eu acho que assim, pra maioria dos seriadores é óbvio. Por exemplo, eu vi Ted Lasso, vi Succession, essas coisas são, assim, tipo, grandes nomes das séries que eu já vi também, amo muito. Não quer dizer que a gente não gosta também por não estar citando, mas eu acho que série tem fator qualidade, tem fator emocional. Eu acho que eu vou citar aqui mais séries em que eu senti muito, assim, quando a gente se apega mais e tem essas coisas. Uhum. Então, acho que, enfim, a gente assiste muita coisa, então é meio injusto falar que isso resuma todo o nosso gosto e tal. Mas o meu primeiro destaque que eu vou deixar aí, reforçando que a Amanda citou, é The Bear. Pra mim, entra como, assim, no top 3 no mínimo, pra mim, porque é uma série que me faz ficar muito apegado com os personagens. Eu me envolvo muito, eu e a Amanda pro podcast, a gente pesquisa coisas adicionais, pesquisa sobre o elenco, segue o elenco nas redes sociais. Então, acho que The Bear cresceu demais. Eu sempre amei, desde o primeiro episódio que assisti. É uma série, pra mim, que é muito inovadora, que tem uma pegada muito diferente, que, enfim, não é pretensiosa, começou muito pequena e acho que tá crescendo junto com a nossa expectativa, que eu acho legal demais, assim, de ver. Uma série que não tinha muito orçamento, não era uma série HBO, por exemplo. Então, eu acho que isso é legal no mundo das séries que são boas, que tem um roteiro forte, que tem uma base forte, assim. Então, acho que The Bear, pra mim, é isso. Com certeza, o meu primeiro destaque que eu cito. O segundo destaque é uma série que eu acabei de ver faz algumas semanas, que chama Scavenger's Reign, que ela é uma original do HBO lá, do HBO Max, né, ou do Max, como tá chamado agora. É uma série que eu não vi muita gente falando sobre, muita gente na gringa citou, chegou até aí pro TikTok, que é uma animação de sci-fi, que fala basicamente sobre esses tripulantes de uma nave que acabam presos aí num planeta estranho para eles. Essa série, apesar de ser animação e ter episódios curtos, é uma série muito profunda, é um mundo totalmente diferente. Eu fiquei encantado, obsessivo por essa série das semanas em que tava passando. Passou umas 3, 4 semanas lá do HBO Max. Então, para quem ainda não deu uma olhada, vale muito, muito a pena. O roteiro é muito bom, os diálogos, tudo funciona perfeitamente, o estilo de animação, o mundo que eles criaram com relação a
toda essa história que eles querem contar, maravilhoso, assim, pra mim é nota 10, assim, tá no meu top já da BDS. Outras menções honrosas que eu queria deixar, o Drag Race Brasil, que a gente teve a primeira edição aí dessa franquia mundial. Eu e a Marcela falamos tanto lá do Drag Race Brasil no nosso podcast também. Você que gosta, que ainda não teve a oportunidade de ouvir, vai lá, acompanha os episódios e ouve eu e a Marcela falando sobre as Queens. Manhãs de Setembro também, que acho que é uma série maravilhosa. A gente tem vários fãs também aqui na equipe do BDS, que é a série aí que tem a Lineker como protagonista, que é uma série também muito nossa e muito correta. Maravilhosa, assim, a segunda temporada foi linda de ver também com o seu Jorge, várias coisas. Os outros, que é do Globoplay, que eu também não posso deixar de mencionar, que foi um grande destaque aí para a dramaturgia nacional. E no meu caso específico, o final de Sob Pressão também eu gostei muito. Sob Pressão é uma série aí que segue essa linha médica, mas com uma carga totalmente nossa, né? Uma totalmente brasileirada aí pra gente, pro nossa realidade. E acho que esses foram os maiores destaques do ano aí pra mim, que vi pouca coisa, né? Mas foi o que eu consegui ver. Achei bem interessante, só de ir para a nossa próxima etapa aqui, rapidinho, o que o Tom falou sobre série ser emoção e coração. A gente não é votante do Emmy, a gente não é votante do Globo de Ouro, a gente não é crítico de série, né? Então a gente entra nesse mundo nesse sentido. Ninguém aqui... É meio óbvio que Succession é uma boa série, tá, gente? Mas a gente se toca com outras coisas, a gente se apaixona por outras coisas, fica com raiva de outras coisas. Então eu achei muito interessante esse comentário do Tom. E estamos chegando ao fim do nosso BDScast 2023, nossa retrospectiva. Eu queria agradecer a presença da Amanda, da Marcela, do Tom e da minha presença também. E agradecer aos ouvintes que nos escutaram, que compartilharam suas imagens de retrospectiva de Spotify, que tem a gente nos favoritos, escutaram a gente durante todo esse ano em todos o nosso catálogo de podcasts. Então é isso aí, pessoal. Ano que vem a gente volta, né, com esse formato. Ainda tem Fast News. A gente vai ter novos podcasts, continuações, e vai ter um ano bem legal pra gente, eu espero, e bem legal para séries de TV. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, até ano que vem. Abração. Tchau, tchau.